Olha só que interessante. Eu estava vendo essa matéria aqui do Japão que fez mais um negócio com os Estados Unidos. Na verdade, é a continuação de um projeto de energia e plano de ação para minerais críticos. E eu acho que o Japão entrou em uma fria que vai levar a gente um pouco mais para o buraco, justamente porque o japonês ele não tem dinheiro. O Japão ele não tem dinheiro e, como vocês sabem, ele tem a maior dívida do planeta, porque ele acaba tentando ganhar no futuro, né? Tenta contar com o ovo ali saindo da galinha. E a gente não está numa situação muito bacana para isso. E eu quero criticar bastante os políticos, porque nós, estrangeiros aqui, somos feitos de saco de pancada. Só que você não tem aí nenhuma medida, nenhum projeto ou plano de negócio, ou plano de gerar riqueza do Japão para os japoneses. Então, quem acaba pagando o pato é o próprio japonês. O japonês ele financia literalmente o mundo todo. Então, eu me chamo Anselmo, Anselmo Saito. Eu tenho esse canal aqui no YouTube mas na verdade eu trabalho como engenheiro de software. E eu vou passar a compartilhar aqui algumas cagadas que o Japão faz e acaba levando o Japão para um buraco próximo ao postil. Então, vamos lá. Porque isso aqui é bastante problemático. O Japão, ele está na posição aqui de financiador, ou seja, ele está emprestando uma quantia de dinheiro para que os Estados Unidos possa fazer alguma. Ele vai trabalhar nas suas indústrias, nas suas empresas de geração de petróleo, energia, e o Japão ele vai pegar uma porcentagem daquilo ali. Ele vai ser o cara, ele vai ser o famoso investidor anjo que vai receber uma porcentagem daquele grande investimento que foi feito, de quase 80 bilhões de dólares. E, cara, isso ele é muito problemático porque você vai estar financiando algo que poderia ser feito no seu país. Então você pega um monte de japonês, você monta de repente alguma forma de gerar energia dentro do país, ou de repente você pode até criar uma empresa fora e de repente enviar os japoneses daqui para lá de alguma forma. Só que ao invés disso você coloca a sua esperança na mão estrangeira, fazendo o quê? Que a sua moeda seja impressa mais vezes e aí você derruba um pouco mais a quantia de grana que você tem, o poder de compra que você tem, desculpa, dentro da população para financiar outros países. E isso que eu vou falar é um ciclo que eu quero atacar e deixar bem explícito aqui, que o o Japão faz? Ele ferra com a moeda dele, tanto é que você vê alguns pronunciamentos dizendo que o câmbio não importa. Você vê, acho que é o ministro de Finanças falando isso, que o câmbio não importa, justamente porque quando o dólar ele está um pouco mais alto está mais forte que o iene, eles ganham mais, porque você tem mais estrangeiro vindo para cá, então eles meio que não ligam tanto para a questão de você ter que lidar com o dólar mais forte que o iene. Então, e isso, por um outro lado, significa sacrificar o poder de compra dos japoneses que estão aqui. Então você vê que os japoneses vão ter cada vez menos poder de compra. Então é jogar a população na miséria para fazer esse papel de bom moço pro mundo afora. Então você vê que você tem esse negócio que foi uma furada para o Japão, que o financiador ele não tem dinheiro, ele vai literalmente escravizar a galerinha aqui, enquanto que os Estados Unidos, que ele tem a mente ali de negócio, de gerar riqueza, ele vai gerar riqueza para ele, poderia ser o papel inverso. Os Estados Unidos investem dinheiro e o Japão que cria alguma coisa. Só que como você pode ver, a gente não tem nenhum plano concreto para montar alguma coisa. E, cara, como que essa mulher se elegeu? Se elegeu em base de memes, de tentar reduzir imigrantes e tentar seguir a mesma linha
copiar o que o Trump fala, só que ela não tem nenhum plano para você gerar riqueza aqui, criar alguma coisa que vai criar emprego, que vai criar, que vai gerar economia interna do Japão. Então você só tem mais injeção, mais enfraquecimento da moeda e mais cultura forte do trabalho para cima dos japoneses. E é incrível como ninguém percebe isso. Então eu vou começar a deixar esse, essa imagem um pouco mais clara de acordo com as notícias que o Japão realiza mundo afora, porque é só burrada, meu. É um show de burrice internacional. E esse jornal aqui, eu tô vendo vários jornais. Esse aqui é o Asahi, tem um outro que eu tava olhando aqui, ele é o Yomiuri, e tem mais um que é Nikkei, mas eu acho que o melhor é esse Asahi, porque ele traz um pouco mais detalhe de valores. E, bom, aqui você tem também a exploração dos minerais, né, da questão de terras raras. E isso é interessante. Seria bom se o Japão pudesse fazer isso por conta própria, mas ele já trouxe os Estados Unidos de novo. Cara, não tem por que você tentar trazer, porque os Estados Unidos vai querer trazer, colocar o Japão como financiador de novo e de repente o próprio Estados Unidos vai querer montar uma empresa e aí querer vender os minérios para o Japão. Então, assim, é meio loucura, mas do jeito que o Japão aceita ser um escravo total, é tristemente que pode acontecer isso, né? Tipo, você acaba tendo que comprar os seus próprios minérios porque você não tem a capacidade de montar um negócio por conta própria. Por mais que a cultura interna aqui seja um pouco mais. Você tem um percentual um pouco mais alto de sucesso em empreendedorismo, a quantia de pessoas que consegue pensar fora da caixa é muito pequeno. E isso é lamentável, uma das coisas complicadas da cultura aqui no Japão. Bom, esse é o crítico que eu deixo aqui para essa pequena imagem que eu tenho do Japão, né? Do Japão como o cara que escraviza a sua população para fazer a imagem de bom moço para o mundo todo. E se você curtiu esse formato de vídeo, deixa aí o joinha, considere se inscrever no canal para dar aquele apoio. E ficamos por aí. Falou e até o próximo vídeo.